E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam uma nova pergunta para que eu responda na próxima edição. E assim nós vamos nos retroalimentando até o fim da humanidade, tá? Desde o início eu peço então para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada uma das perguntas que serão aqui respondidas e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Antes das perguntas, só lembrar que esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Gabriel Elite. Se não tivesse essa paralisação, você acha que seria mais fácil ou mais difícil para o Cruzeiro subir para a Série A? Gabriel, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que a paralisação ela tem um potencial até mais positivo do que negativo para o Cruzeiro, porque naquele início de ano, quando a gente vinha ali com o trabalho do Adilson, era nítido que o time do Cruzeiro estava muito bagunçado, a gente estava com muita dificuldade para se firmar na temporada, e essa paralisação, é claro que 4 meses sem jogar é muito tempo e é ruim para todo mundo, mas ter feito uma pausa para treinamento, para ajuste no elenco e para o novo treinador conhecer os atletas também, eu acho que é algo que pode ser muito positivo para o Cruzeiro. Se o Anderson tivesse chegado naquele momento ali, a gente já tinha jogos emendados ali de Copa do Brasil, que a gente tem que reverter um placar super complicado com o CRB, já tem os jogos pelo Campeonato Mineiro também, eu acho que a chance de sucesso era muito menor, porque ele ia ter que chegar, conhecer os jogadores ali às pressas, não ia ter tempo para treinar, né? Então eu acredito que essa paralisação ela acaba podendo até ajudar o Cruzeiro. Obviamente ninguém tem essa certeza, né? É só a partir da volta das competições que a gente vai ter uma visão mais clara se esse período foi de fato bem aproveitado, mas pelo que a gente tem acesso, né? Pelo que a gente vê dos treinamentos, a gente vê o clima do grupo do Cruzeiro também, me parece que de fato foi um período bem proveitoso, a galera trabalhou bastante, acho que o Cruzeiro vai ser um time bem melhor após a paralisação do que vinha sendo com o Adilson Batista, e porque o elenco também sofreu algumas mudanças entre os jogadores que saíram. Acho que o Edu é o único que a gente pode lamentar, e mesmo assim ele já não era titular do time. Os outros, como Everton Felipe, Jonathan Robert, eu acho que foi até melhor ir embora, e alguns jogadores que chegaram aí me parecem ter qualidade, ter muita vontade de vencer, então eu tô bem otimista pro Cruzeiro aí depois dessa paralisação. Acho que a gente vai voltar bem melhor. O Rinaldo Vinícius pergunta: você acha que a torcida em 2019 faltou um pouco de paciência com o Murilo, que na minha visão era até melhor que o Fabrício Bruno? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Não acho que faltou paciência com o Murilo, até porque em 2019 efetivamente ele jogou pouco, né? O Murilo jogou mais em 2017, onde ele apareceu muito bem. Em 2018 ele também jogou bastante, embora já tenha mostrado uma queda de desempenho grande. Em 2019 ele começou a temporada e logo foi negociado lá com o futebol russo. E na minha visão, o problema do Murilo não foi falta de apoio ou falta de confiança da torcida, ele realmente é um zagueiro meio inconstante. Ele teve um período espetacular naquela Copa do Brasil 2017, entrou numa fogueira, fez uma puta dupla de zaga com o Léo, jogou muita bola, ali foi realmente o ápice da carreira do Murilo no Cruzeiro. Em 2018, desde o primeiro jogo do ano, né, aquela partida da Libertadores contra o Racing, ele já falhou demais naquele jogo, depois foi cometendo muitos erros, perdeu a posição naturalmente, né, porque o Dedé voltou da lesão muito bem e formou a dupla de zaga com o Léo, o Murilo virou reserva, e ele nunca conseguiu retomar aquele nível lá de 2017. Em 2019 também, quando jogou, foi um zagueiro no máximo razoável, e o Fabrício Bruno, na minha opinião, apesar de toda a trairagem que fez com o Cruzeiro, de sair na justiça e tudo mais, o Fabrício Bruno é um zagueiro melhor que o Murilo. Pelo menos o que cada um deles fez até agora, o que eu vi pelo menos, eu vi muito mais coisa boa do Fabrício do que do Murilo. Mas é aquela coisa que a gente fala das escolhas de carreira, né? Hoje o Murilo é um jogador que tá no futebol europeu, bem ou mal jogou a última Champions League, tava até sendo aproveitado como volante, não como zagueiro por lá, e aqui a gente tá vendo o Fabrício Bruno, que optou por sair do Cruzeiro para jogar no Red Bull Bragantino. É claro que daqui a pouco ele pode também chegar ao futebol europeu. Por potencial, eu acho que o Fabrício Bruno é um zagueiro melhor, mas pela carreira, né, talvez o Murilo tenha feito escolhas mais acertadas, e acredito que os dois ainda têm uma margem de evolução. Acho que são dois zagueiros de fato de boa qualidade, não são jogadores ruins, mas o Murilo sempre me passou essa impressão de ser um jogador muito instável. O Henrique Castro pergunta: com o retorno do Mineiro próximo ao Brasileiro, financeiramente falando, você acha que o Cruzeiro deveria inicialmente focar em ganhar o Mineiro e depois focar no Brasileirão? Henrique,
obrigado pela pergunta. Cara, não existe foco financeiro em Campeonato Mineiro, simplesmente porque o Campeonato Mineiro não tem premiação por título, tá? A premiação do Campeonato Mineiro, premiação não, né? A cota que a TV paga no Campeonato Mineiro é pela participação das equipes. Se o Cruzeiro não classificar para a semifinal ou se o Cruzeiro for para a decisão e for campeão, ele vai ganhar a mesma grana, não vai mudar em nada, tá? Então, na parte financeira, chegar à final do Campeonato Mineiro ou não é irrelevante. E eu vejo o Campeonato Mineiro como uma oportunidade para o Cruzeiro ajustar o time e pegar ritmo de competição para a disputa do Campeonato Brasileiro, tá? Para mim é só para isso que vale o Mineiro. Se o Cruzeiro for para a final ou for campeão, ótimo. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão. Mas se o Cruzeiro nem classificar para a semifinal, para mim tá ótimo também. Bom que tem aí o troféu em confidência, que serão mais 2 joguinhos pra gente também pegar ritmo de competição. E para mim é para isso que vale o Campeonato Mineiro, pra gente retomar o nível mesmo. O Felipe Pinheiro pergunta: como os argentinos fazem para manter suas raízes, já que a gente nunca vê um brasileiro lá, é sempre só argentinos? Felipe, obrigado pela pergunta. Aí eu nem diria que é manter raízes, tá? É uma questão econômica mesmo, né? A Argentina tem uma moeda menos valorizada que o real e o jogador brasileiro, ele é muito caro para o mercado sul-americano. Tanto que a gente vê como os clubes brasileiros estão todos quebrando. É justamente porque os jogadores ganham aqui salários muito inflacionados, ninguém merece o que ganha, para ser bem sincero. E o futebol argentino, muitas vezes, eles fazem os contratos com os grandes jogadores, principalmente em dólar, né? Justamente porque a moeda da Argentina, ela é bem desvalorizada, ela é ainda mais instável que o real, e não é uma movimentação corriqueira de mercado um jogador brasileiro buscar o futebol argentino. O jogador brasileiro, ele sempre vai buscar o quê? O futebol europeu, né? E o jogador argentino, normalmente, ele tem em vista o futebol europeu, mas muitos vão também para o mercado mexicano, que é um mercado muito mais endinheirado que o Brasil e que a Argentina, e para um time mexicano é muito mais fácil você pegar um jogador na Argentina do que no Brasil, justamente porque o jogador argentino ele é mais barato, tá? Então, assim, é uma questão de mercado mesmo. Há alguns anos atrás, 10, 20, 30 anos, era até mais comum a gente ver grandes jogadores brasileiros atuando em grandes clubes argentinos, tá? Eu acho que até a década de 90 a gente ainda tinha um pouquinho disso. Mas hoje, por uma questão de mercado, uma questão econômica mesmo, né? O jogador brasileiro, ele não busca a Argentina porque os times argentinos pagam menos do que aqui. E o jogador sempre, quando é para sair do seu país, ele vai querer uma proposta financeira melhor e uma proposta esportiva melhor. E hoje, pro brasileiro, o que tem melhor do que o Brasil é realmente a Europa. E só para fechar, né, lá na Argentina, obviamente a maioria dos jogadores são argentinos, mas tem muito jogador paraguaio, chileno, uruguaio, né? Então a Argentina, ela é o segundo grande mercado da América do Sul, pensando no ponto de vista financeiro. E o Brasil é o primeiro. E é por isso que muitos jogadores argentinos vêm aqui pro Brasil. Porque hoje um time brasileiro consegue ainda tirar um jogador de um grande argentino. O contrário é muito difícil. O Daniel Alves pergunta: o que você acha da estratégia de alguns times como Botafogo e São Paulo em contratar grandes jogadores internacionais consagrados, como Juan Fran, Seedorf, Honda e Calu? Apesar das condições financeiras precárias do Cruzeiro, você acha que seria interessante utilizar essa mesma ideia para atrair mais visibilidade mundial para o nosso time? Daniel, obrigado pela pergunta. Eu acho que a estratégia de São Paulo e Botafogo, ela é uma estratégia burra e ela é uma estratégia que o próprio Cruzeiro estava utilizando. Por quê? O Botafogo acabou de contratar o Calu e estava praticamente sem pagar salário nem um mês durante o ano de 2020, né? O que você vai fazer, cara? Você realmente acha que vai dar certo isso? O jogador chega, não recebe salário, você acha que vai ficar todo mundo feliz? Os outros jogadores também vão ficar super satisfeitos de estar correndo, de estar jogando para um medalhão, sendo que a maioria deles não está recebendo salário. O São Paulo não tem uma situação tão periclitante quanto a do Botafogo, porque o São Paulo tem uma arrecadação muito grande, né? Só que o São Paulo também está gastando mais do que deveria, também nessas ações desesperadas de presidente em fim de mandato, né? Como está acontecendo aí até no nosso rival aqui. Então, cara, sinceramente, eu acho que essa estratégia ela é idiota e o Cruzeiro fazia algo muito parecido nos últimos anos. Olha o plantel do Cruzeiro do ano passado. O Cruzeiro não tinha condição de ter repatriado o Fred, não tinha condição de ter contratado o Rodriguinho, para ficar em 2 nomes, né, que foram aí os mais absurdos. Mas o Cruzeiro fez muita contratação de jogadores brasileiros sem ter condição de pagar. Se o Cruzeiro tivesse tentado trazer um Honda, um Calu da vida há um ano atrás, com a diretoria que a gente tinha, esses caras provavelmente seriam mais baratos do que Fred e Rodriguinho, por exemplo. Então o Cruzeiro poderia ter trazido esses caras, mas não quis. E o resultado lá provavelmente vai ser tão desastroso como foi o resultado aqui, tá?
tá? Por mais que eu acho que o Honda e o Kalu até tenham um caldo aí, eles podem fazer bons jogos aqui no futebol brasileiro, o camarada vai jogando, o salário vai atrasando, daqui a pouco ele vai picar a mula, tá? O jogador não vai ficar satisfeito aqui. Já o São Paulo, eu não tenho informação de que esteja atrasando o salário como acontece no Botafogo, mas o São Paulo também está em dificuldades e o Juan Fran, convenhamos, né, é um jogador bem do mediano. O Juan Fran nunca foi grandes coisas na carreira e ele veio com São Paulo, com pompa e tudo mais. A gente entende, é um cara que jogava no Atlético de Madrid, jogou Champions League, não é um jogador ruim, mas não é um cara também que vai fazer o São Paulo ganhar jogo. Então, para a realidade financeira do Cruzeiro, eu acho que a gente não deveria nem cogitar esse tipo de jogador, tá? Por mais que o camarada ainda tenha aí lenha para queimar, ainda tenha alguma qualidade, são jogadores muito caros, a gente está numa crise financeira e o nosso momento é olhar para outro perfil, é fazer aposta em jogadores mais jovens. Claro que você tem que ter alguns jogadores mais experientes para poder conduzir isso, mas os jogadores experientes o Cruzeiro já tem, né? Até porque sobraram alguns de temporadas anteriores e sobraram alguns que têm de fato uma grande ligação com o clube. E esse papo do clube ser mais visto lá fora também, cara, é muito subjetivo, tá? Porque eu não acho que o Honda e o Kalu sejam jogadores que estejam hoje na crista da onda e que alguém esteja realmente interessado em saber como está o desempenho deles, muito menos o Juan Fran, tá? Eu não acho que nenhum espanhol esteja lá, caramba, velho, vamos ver um jogo do Juan Fran. Ninguém tá nem aí pra esses caras em fim de carreira. O Matheus Vieira pergunta: qual década você acha que foi a mais vitoriosa pro Cruzeiro? Anos 90 com 2 Copas do Brasil e uma Libertadores, ou anos 2010 com 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil? Matheus, obrigado pela pergunta. Pela forma que você a formulou, inclusive, a década de 2010 foi mais vencedora, né? Mas ainda assim eu acho que a década de 90 foi muito mais importante pro Cruzeiro. Isso porque se você olha historicamente o Cruzeiro, a gente ganhou um grande título na década de 60, a Taça Brasil, depois a gente ganha um grande título na década de 70, que foi a Copa Libertadores, em 76, a década de 80 foi péssima, o Cruzeiro não ganhou nada, ganhou algum mineiro e mesmo assim o Atlético tinha uma soberania aqui no estado, e na década de 90 que o Cruzeiro realmente se posiciona como um clube gigante. A gente ganha a Libertadores, ganha as 2 Copas do Brasil e ganha as Supercopas, né, que você não citou aí, que é um torneio muito grande, era um torneio muito importante, porque só reunia campeões de Libertadores e tinha muito prestígio na época. E o fato do Cruzeiro ter conseguido enfileirar conquistas, né, já ganhou 2 Supercopas, já ganhou a Copa do Brasil, aí logo depois já estava ali também na briga por Campeonato Brasileiro, teve aqueles vices doloridos em 98, e no fechamento da década, em 2000, a gente ainda ganha mais uma Copa do Brasil, né, então foi um período muito importante para o Cruzeiro se consolidar como um time copeiro, como a gente é conhecido até hoje, embora a gente tenha ficado um longo período sem conquistar Copas, né? A gente até ganhou 3 brasileiros, mas parecia ter perdido essa aura em algum momento, que o Cruzeiro recuperou com as conquistas em 2017 e 2018, e eu acho que a década de 90, para o crescimento do clube como um todo, para a afirmação do Cruzeiro, ela é muito importante, tá? Ela é maior do que essa década de 2010, até porque essa década de 2010 ela fica manchada, né, de forma muito negativa pelo rebaixamento em 2019, tá? E isso não pode ser retirado da equação também, então para mim a década de 90 sempre vai ser a mais espetacular do Cruzeiro, assim. Foi até o momento que eu tava ali crescendo, conhecendo um pouquinho de futebol, e para mim foi um momento em que realmente o Cruzeiro provou pro Brasil e pra América como um todo que é um clube gigante. O primeiro game pergunta: o Cruzeiro poderia tentar a contratação do jogador Valência? Ele tá sem clube, é lateral direito, 34 anos, 10 anos de Manchester United, estava na LDU, salário mensal de $100 mil, talvez seria uma boa? Primeiro game, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o Antônio Valência foi um bom jogador, eu admiro o futebol dele, acho que jogou muita bola no Wigan, depois no Manchester United, mas primeiramente, ele é um veterano. E por que a resposta está na pergunta? Salário de $100 mil. $100 mil hoje, irmão, é mais de R$500 mil. Como que o Cruzeiro vai pagar isso se o teto que o Cruzeiro está pagando é 150, 200? Então é claro que o Valência não seria uma boa contratação. E nem é possível do ponto de vista financeiro, né? É um jogador de 34 anos, completa 35 agora no início do mês de agosto, inclusive, tá? E o forte dele era o quê? Velocidade, né? No último 6x1 Responde até fizeram uma pergunta relacionada ao Maicon e o meu raciocínio é o mesmo, tá? Pra que buscar um jogador em fim de carreira? E no caso do Valência seria um jogador caro, um jogador que o Cruzeiro hoje não tem condição de pagar, mas mesmo se tivesse, mesmo se fosse para ele ganhar R$200 mil, o que esse camarada vai acrescentar? Será que ele vai vir pro Cruzeiro realmente disposto a jogar em alto nível? Eu duvido muito.
tá? O cara já tá cansado, já passou não sei quantos anos de Manchester, voltou pro Equador, também não fez nada de relevante nessa passagem pela LDU. Então, assim, eu acho que é esse tipo de jogador que o Cruzeiro tem que querer distância. É experiente, tem Copa do Mundo no currículo, ganhou muito título no futebol europeu, tem qualidade, ninguém discute a qualidade do cara, mas a idade chega pra todos e não acho que o Cruzeiro deva procurar esse tipo de jogador. E por fim, o Michael Miranda, talvez seja Michael, pergunta sobre a vinheta do canal e as músicas de fundo dos vídeos. São artistas que você gosta mesmo? Kendrick Lamar e Rincon Sapiência? Sou fã do canal, grande abraço. Michael ou Michael, né? Obrigado pela pergunta. Sim, esses caras estão aí entre os meus preferidos, tá? O Kendrick, que tá aí na música de Background, né? Que toca aí em todos os vídeos, essa música é Humble. E o riffzinho, né, a entradinha aí, é ponta de lança do Rincon Sapiência, eu gosto muito dos dois. Estão entre os meus preferidos, né, se eu tivesse que te dizer hoje, assim, o meu artista preferido seria o Emicida, né, o Leandro Rock, eu acho que ele é muito bom, artista completo, e gosto dele também pelas ideias, por outras questões aí que vão além da música. Mas apesar do canal não ser sobre música, ser sobre futebol, né, eu acho que nesses detalhes, assim, a gente deve tentar personalizar o conteúdo que faz de acordo com as coisas que o autor também gosta, eu acho que isso é importante. Respeito o gosto de todo mundo, não sou desses camaradas fritados em um ritmo musical. Já tive uma fase de gostar demais de rock and roll, de um hardcore. Dead Fish principalmente é uma banda que eu gosto muito. Já tive uma fase de gostar mais aí também de umas bandas aí de pop rock nacional, tipo Skank, que pra mim é uma das melhores bandas que já tiveram nesse país, eu gosto demais deles. Mas eu diria que há uns 8, 10 anos aí o ritmo que eu mais ouço é rap, e esses camaradas pra mim são referências sim. E deixem aí nos comentários também músicos, bandas que vocês gostam e recomendam aí, que acham da hora. Vamos trocar uma ideia sobre isso também, que é um tema um pouquinho diferente do futebol, mas essa série de vídeos do 6 a 1 Responde, a gente pode abrir um pouco mais os temas para outras questões também. Se tiver gostado do vídeo, eu peço para você deixar o like, para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, opinar sobre cada uma das perguntas, né, e deixar o seu questionamento para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!